Olá, estamos começando uma série de análises políticas, geopolíticas, da conjuntura, da realidade brasileira, aqui na Associação dos Funcionários do BNB, AFBNB, que é representante dos trabalhadores e trabalhadoras do Banco do Nordeste do Brasil, uma entidade que luta pelos direitos dessas pessoas trabalhadoras nesse banco, mas também luta em defesa da justiça social no Nordeste, luta por um papel social, ecológico e desenvolvimentista do Banco do Nordeste, não só para o Nordeste brasileiro, mas também para o Brasil. Então, estamos aqui colaborando nessa análise, uma análise que começa hoje, mas teremos uma sequência de eventos discutindo esses temas. Eu sou Fábio Sobral, sou professor universitário, trabalho com economia, com ecologia e com filosofia também. Eu hoje vou fazer a análise da reunião da semana passada do Conselho de Política Monetária do Banco Central, que é o órgão que decide a taxa básica de juros, chamada Selic. É a menor das taxas do mercado, ou a menor, é a referência do mercado para ser a taxa básica, a mais baixa de todas. Todas as outras, ou quase todas as outras, estão acima. O Copom se reuniu e decidiu manter a taxa de juros em 15%, o que eu considero uma tragédia, pois a inflação brasileira está em cerca de 5 nos últimos 12 meses, 5 a 5,23% ao ano, nos 12 meses, quer dizer, uma taxa que tem uma diferença entre a inflação e a taxa de juros de quase 10%. Então, aqueles que têm dinheiro e aplicam no mercado financeiro ganham essa diferença. Eles estão ganhando por volta de 10% só na inflação interna do Brasil. Além disso, quer dizer, eles de certa forma estão sendo premiados, eles estão sendo subsidiados para ficarem cada vez mais ricos. E eles estão sendo subsidiados por quem? Pelo conjunto da população brasileira. Qualquer pessoa que paga tributos, os tributos envolvem impostos, taxas e contribuições, qualquer pessoa que paga esses tributos vai sustentar o mercado financeiro. Como? Os municípios devem ao mercado financeiro, os estados, as unidades da federação devem ao mercado financeiro e a União deve ao mercado financeiro. A taxa de juros básica é de 15%, então impede que esses entes possam se livrar das suas dívidas. É quase um mecanismo de agiotagem. A dívida nunca para de crescer e você tem que destinar cada vez mais recursos dos tributos para o pagamento das dívidas. Ao invés desses recursos que são cobrados em produtos que nós compramos, em qualquer atividade econômica que nós façamos, ao invés desses recursos servirem a escolas cada vez melhores, programas de defesa ambiental, recuperação de áreas degradadas no meio ambiente, agricultura sustentável, uma melhor distribuição de renda, melhores moradias, água, esgoto, cultura, transporte público de qualidade, proteção às pessoas, saúde. Ao invés de tudo isso, você vai sustentar o mercado financeiro. E o mercado financeiro ainda faz um outro movimento. Ele pega o dinheiro que ele ganha aqui, ele pede dinheiro emprestado no Japão. A taxa de juros no Japão é de 0,5% ao ano. Ele vai, pega dinheiro a 0,5% no Japão, traz para o Brasil e ganha 15% ao ano. Ele tem, então, uma lucratividade de 14,5% só nesse movimento. Eles chamam esse movimento de carry trade, um nome em inglês, que na verdade é uma especulação pela diferença das taxas de juros dos países. Quando o Banco Central decide manter as taxas de juros nesse nível, ele está então causando algumas coisas. Primeiro, ele está tirando recursos
dos tributos que nós pagamos para sustentar esse mercado financeiro. Segundo, ele está financiando o mercado financeiro internacional, que faz esse movimento de pegar dinheiro no Japão e traz para cá e ganha na diferença. Quer dizer, ele está servindo não ao povo brasileiro, mas ele está servindo aquelas pessoas, muito poucas, 140 mil pessoas, o pessoal tem dito ultimamente, que está no mais alto nível de riqueza dentro do Brasil. E a justificativa para isso? O Banco Central tem usado essa justificativa constantemente, de que ele mantém a taxa de juros alta para controlar a inflação. Isso não é verdade. Suponha que esses diretores do Banco Central estejam iludidos, acreditando de que a taxa de juros vai controlar a inflação. E eles podem estar iludidos, mas quem elaborou essa teoria lá no passado, lá nos anos 80, nas universidades americanas, essa pessoa estava mal intencionada. Seu objetivo era arrancar riqueza das camadas trabalhadoras e transferir para os setores já muito ricos, para os bilionários. Não é à toa que houve uma explosão dos bilionários no mundo ocidental, porque eles passam a ganhar, eles passam a ser sustentados por nossos pagamentos, né? Nós abdicamos do futuro para que eles tenham uma riqueza gigantesca. Então, o Banco Central acredita nessa teoria de controle da inflação com a taxa de juros. A lógica deles é o seguinte: eu subo juros, a pessoa não vai comprar uma casa porque não pode fazer um financiamento. Eu subo juros, a pessoa perde o emprego porque a venda lá no mercado desapareceu, caiu. Então, eles querem, na verdade, reduzir o tamanho da economia para controlar a inflação. Esse é um mecanismo cruel, né, e que não corresponde à realidade. Nos últimos 2 meses, a taxa de inflação ou foi negativa aqui no Brasil ou caiu bastante, foi muito pequena. E foi determinada pelo quê? Pela queda do preço da energia elétrica. Quer dizer, se você faz o preço da energia elétrica cair, é muito mais eficiente do que subir os juros. Se você faz outro elemento, se você faz o preço dos combustíveis ficar controlado, você controla os fretes, o transporte de mercadorias, o transporte de pessoas, as passagens aéreas. Se você controla o preço dos combustíveis, você tem uma eficiência muito maior no controle da inflação. Se você controla o preço dos remédios, você tem uma eficiência muito maior no controle da inflação. Se você controla o preço dos alimentos, você tem uma eficiência muito maior do que subir os juros para controlar a inflação. E como é que você faz isso? Você pode me perguntar. Você faz o seguinte: você reduz a taxa de juros, os governos podem ter mais recursos, eles podem incentivar a agricultura familiar, fazendo com que os pequenos negócios, as pequenas produções agrícolas gerem alimento barato para a população brasileira, e essas pequenas unidades produtivas não quebram porque o preço caiu. Elas são sustentadas para manterem os preços dos alimentos baixos. Você controla o preço dos combustíveis, né, com uma produção interna de combustíveis a partir de uma empresa estatal, a Petrobras, reassumindo essa posição. Você controla o preço dos combustíveis. Você quebra a patente de 80% das marcas de remédios. Essas patentes estão vencidas, elas ultrapassaram os 20 anos. Na legislação internacional, depois de 20 anos, o laboratório não pode mais cobrar pela fórmula daquele remédio. Você poderia expandir gigantescamente a produção de remédios no Brasil, remédios baratos, genéricos, fazendo com que a inflação de remédios fosse controlada. Você poderia expandir o SUS qualitativamente e quantitativamente, reduzindo o peso que os planos de saúde têm na renda das pessoas. Você poderia também, ao mesmo tempo, fazer com que a atividade produtiva fosse aumentada, os serviços. O Banco Central diz o seguinte: os serviços estão caros. Vamos dizer os serviços quais são? Cabeleireiro, cabeleireira,
sabe? Pequenos negócios são os serviços. Então, quando esses setores estão ganhando um pouco mais, o Banco Central quer sufocá-los. Ao invés de financiar esses setores, né, para que eles possam, você pode fazer mais cursos para que as pessoas tenham maior quantidade de serviços ofertados. As pessoas tendo mais renda, fazem a atividade econômica urbana e rural crescer, você tem uma maior distribuição da renda com essa atividade econômica. Então, o Banco Central, vou fazer uma brincadeira, está preocupado com o preço mais alto que a cabeleireira, o cabeleireiro cobra, mas não se preocupa com o banqueiro, o setor financeiro, as fintechs cobrando juros mais altos. É uma disparidade, uma injustiça. Então é preciso a gente repensar esse modelo, abandonar essa teoria que só favorece aos extremamente ricos e produzir uma realidade mais justa, onde a população brasileira tenha maior acesso à renda. Os juros caindo, até os juros das pessoas físicas poderiam se tornar menores. As pessoas deveriam menos aos bancos. Elas não precisariam se endividar com agiotas que ameaçam, inclusive, de forma criminosa a vida das pessoas. Então, nós teríamos um novo patamar de realidade no Brasil, uma nova compreensão. Nós precisamos de uma nova compreensão de economia para conduzir a realidade brasileira e favorecer o povo. Muito obrigado.